Pipo manda uma pergunta aqui, se você conhece o Marcelo Paz e se você acha ele um dirigente que agrada a Safiel. Lembrando que o Marcelo Paz foi presidente do Fortaleza e foi o dirigente que esteve à frente do Fortaleza nesses últimos anos muito vitoriosos e de sucesso do Fortaleza. Inclusive, foi ele que idealizou, talvez não sozinho, mas colocou em prática a SAF do Fortaleza, que é uma SAF associativa, inclusive, né, do sócio do Fortaleza. Quer saber se você o conhece e se é um dirigente que te agrada. Eu não conheço ele pessoalmente, Piperno, Marília, mas acompanho bastante a carreira dele, acompanho bastante o currículo, e eu poderia dizer que nós temos ali um grupo de 5 possíveis CEOs para a Safiel, e o Marcelo Paz faz parte dessa nossa shortlist aí, ele tá dentro. Breaking news. Temos aqui notícias. Eu tenho vários coleguinhas mandando mensagem para mim aqui. Assiste até o final. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, acho que é importante. E é uma crítica, você sabe o que eu gosto da Safiel, as pessoas aqui também sabem o que eu defendo, o que eu não defendo. E acho que falta, talvez, ou uma comunicação mais clara e, às vezes, uma transparência em relação a questões que são muito sensíveis ao torcedor, que vai se interessa em comprar uma ação, ou aquele que jamais vai comprar, mas que é a favor do Corinthians mudar. Então, quando você fala sobre captação pública de dinheiro para esses primeiros aportes que a Safiel faria, fica uma dúvida para o torcedor, até na terminologia, o que é essa captação pública. Eu vou repetir essa pergunta para você, já te fiz, eu sei eventualmente qual é a resposta, mas o que é essa captação pública e que acho que é o DNA da Safiel, que é o fato de captar com o torcedor e não pública com o governo. Então, acho que é importante você explicar o que é captação pública para pagamento, adiantamento aí de dinheiro para o Corinthians. Certo. Eu acho que eu preciso fazer uma distinção aqui na maneira como você estruturou a pergunta, tá? Então, vamos lá. O que é uma captação pública? Ela não tem nada a ver com o governo. Ela é uma captação pública no sentido de que ela vai ser aberta para o público em geral, de uma única vez, para todos os corintianos poderem reservar suas ações com isonomia. Por que com isonomia? Porque, assim, existe uma quantidade limitada de ações. Não é todo mundo que vai conseguir comprar ação. Então, nós precisamos dar o direito a todos que queiram comprar ação se inscreverem no mesmo momento. E caso haja mais pessoas querendo comprar ação do que ações disponíveis, um cenário que pode acontecer, a gente imagina que vai acontecer, os corintianos não vão poder comprar a quantidade de ação que eles reservaram. Por quê? Óbvio, se eu tenho 10 ações e se eu tenho a reserva de 20, o que vai acontecer? Eu vou ter que dividir essas 20 perdão, eu vou ter que dividir essas 10 por todos. Logo, os corintianos só vão conseguir comprar metade das ações que eles reservaram. Né? Então, quando a gente fala captação pública, ela precisa... Depois eu vou colocar um link aqui, eu vou fazer um corte, para aquilo que é no site de vocês, essa coisa da captação, que eu acho importante porque não fica claro. Então, tem a reserva de ações, que eu consegui explicar. Então, no primeiro momento, vão ser colocadas à disposição, vou colocar o número errado, 1.000 ações. Mas se você antes reservou 2.000, os corintianos todos colocaram 2.000, só tem 1.000 do primeiro pote. Como quando você vai comprar um ingresso para algum show? O primeiro lote de ingresso, o segundo lote de ingresso. No primeiro lote tem lá o número de ações. Então, a captação pública vem daí. Isso. No caso do ingresso, não dá para você pegar o ingresso e rasgar ele no meio e dividir em 2. No caso de ações, como o valor unitário da ação é baixo, as pessoas vão reservar 3, 4, 5, 10, 20, 100 ações. Né? Então, a hora que terminarem as reservas, né, se nós tivermos mais demanda do que ação, aquela reserva que você fez, ela vai ser cortada, ela vai ser rateada. Tá? Então, a captação pública, ela tem muito a ver com essa isonomia, Marília. Ou seja, ninguém vai ter o privilégio sobre ninguém para comprar ações. Né? Perfeito. Então, o lote que vale X, o lote da ação mais cara, né? Isso. As ações elas têm sempre o mesmo valor. O que muda é a quantidade. Isso, exatamente. Então, por que é importante reservar esses princípios? Exatamente porque é uma captação impessoal. Não tem ninguém que vai ser privilegiado. Todo corintiano é igual. Tá? O que nós vamos fazer agora na antecipação para esse processo de quitação da arena? Né? A gente pode dizer que essa captação é uma captação privada. Ela ocorre antes da pública. Por quê? Porque ela vai ser feita por um grupo pequeno de investidores, né, que aceitam as regras societárias da Safiel antes dela existir, né? E portanto, subscrevem a essas regras societárias e aceitam. Bom, qual é a vantagem de fazer esse aporte agora? Bom, se eu faço esse aporte agora, eu estou fazendo um aporte privado, estou fazendo um aporte antes da captação pública. Logo, eu estou assumindo um risco maior, porque eu estou adiantando esse aporte, né? E, por outro lado, eu estou garantindo, de fato, uma reserva de ações antecipadas, né? Antes da captação pública. Então, quem faz esse aporte antecipadamente, ele já vai ali, vamos dizer assim, garantir uma quantidade de ações, porque ele não está participando do rateamento que acontecerá na captação pública, né? Então, essa antecipação, Marília, ela não é pública, ela é privada. Tá? Pública vai ser lá na frente, a hora que todos os corintianos reservarem as ações ao mesmo tempo. Aí você pode me perguntar, poxa, Carlos, mas o ideal é que todo mundo fizesse a reserva num só momento. Eu concordo com você, mas o Corinthians não se mobilizou dessa forma. A gente precisou, vamos dizer assim, criar esse instrumento de algumas poucas pessoas anteciparem uma parte dessa captação, né, para que o Corinthians se sensibilize. A gente cria um fato novo, porque uma das maiores críticas que a gente recebeu é por que não traz algum dinheiro antes? Né? Então, tá aqui. Né? Eu acho que
Eu não gostaria de ter feito isso. Se você fosse perguntar para mim, qual o caminho ideal que você gostaria de seguir? Eu gostaria de seguir o cronograma original. Mas foi algo que se fez necessário por causa das circunstâncias. Tá. O Pipo pergunta se a captação pública, esse segundo momento que você está falando, vai ser por meio de oferta de ação supervisionada pela CVM? Absolutamente sim. Absolutamente sim. E o Celso pergunta se depois do dia 26 vocês vão retirar a proposta, porque existe um prazo ali para a proposta ter validade naqueles moldes do jeito que vocês entregaram no dia 28 de outubro para os poderes do Corinthians, né? O presidente do conselho, o presidente da diretoria. Esse prazo vai ser estendido, não? A gente não precisa retirar, porque a proposta ela vence automaticamente. Né? Renovar uma proposta só vai fazer sentido se de verdade tiver tendo aquelas conversas numa mesa de reunião. Né? Se essas conversas... no final do mês. Exatamente. Se essas conversas prosseguirem, obviamente que a gente vai renovar a proposta. Isso significa que tem que ter uma reunião semana que vem, porque dia 26 é segunda-feira da outra semana. Esperamos que sim. Não, esperamos que sim, não. Estou fazendo com a conta matemática aqui, conta de chegada. Esse é segunda-feira, ele tá do meu irmão mais velho, inclusive. Sim, Marília, mas não depende de nós. Então, por isso que eu preciso te dizer que esperamos que sim, né? Estamos confiantes, estamos confiantes. Eu acho só que é importante, já te respondi essa pergunta outras vezes aqui, e há sempre uma confusão gerada por essa questão do público, captação pública, de quem é o dinheiro. Então, a captação pública, na verdade, é uma captação aberta, uma captação público, não ampla. Ampla. E essa privada que ele está falando antes, fechada, é para esse adiantamento de dinheiro, do qual vocês foram cobrados por muitos torcedores, até por conselheiros, para a quitação de dívidas de curto prazo do Corinthians, Arena e Transferbanco. Não esse que vem fora, mas os que vêm aí a vencer. Exatamente isso. Tá. Você falou aqui sobre uma mudança importante que vai ser anunciada eventualmente nessa coletiva de fevereiro, que também só vai acontecer se essa renovação da proposta acontecer. Não, nós vamos fazer a coletiva de qualquer jeito. Mesmo que a proposta vença? Mesmo que a proposta vença. Bom, que é a ampliação da participação de torcedor no Conselho de Fiscalização de uma eventual Safiel lá na frente. Essa participação também é uma questão muito reclamada pelo Corinthians Parque São Jorge. Então, já ouvi dirigentes, inclusive em por exemplo, da Miriam Atier, que foi uma que se manifestou, inclusive, no dia 28, que a participação do presidente do Parque São Jorge, né, do Corinthians, do clube, e não do Corinthians, do clube, nos conselhos poderia abrandar o coração carente de poder dessa gente que gosta tanto. Aí eu queria te perguntar, existe a possibilidade, em negociações com o Corinthians, de, nessa associação de torcedores, da Fiel, com o clube, que provavelmente vai ser majoritário aí, né, no número de ações que ele vai ter por conta das propriedades que ele vai entregar, da inclusão de dirigentes nesses conselhos, com assento de voto ou não, para que exista essa representação na Safiel? Bom, a resposta é sim. A nossa proposta não é uma proposta de adesão. Por isso que a gente precisa sentar na mesa e entender da outra parte o que agrada mais. Peraí que tem uma ligação aqui, eu vou até ligar a ligação para ouvir você respondendo. É uma pessoa que quer ouvir você falando isso, peraí. Eu não posso falar, mas você pode ouvir. Tá. Bom, eu estava dizendo que a nossa proposta não é uma proposta de adesão, que a participação do clube nos conselhos ela foi imaginada por nós, mas esperamos sim sentar numa mesa com o clube para entender o que deixaria o clube mais confortável. Entretanto, Marília, é importante deixar claro que o nosso projeto ele tem uma espinha dorsal. Uma espinha dorsal de governança e de blindagem contra a captura política. Tá? Então, qual é o limite da participação do clube associativo, né? E de qualquer acionista? Tá? Essa espinha não pode ser atingida. Porque se essa espinha for atingida, o projeto perde a principal característica dele, que é o Corinthians ser gerido de forma independente, com profissionalismo, como uma grande corporação. Tá? E, inclusive, Marília, o controle da maioria das ações, ela é do lado da holding que vai fazer o aporte, não é do clube associativo, tá? Então, não, a maioria... Mas o Corinthians vai ter mais ações que qualquer torcedor, por exemplo. Sim, mas os torcedores, eles vão votar sempre... Os votos dos torcedores vão sempre ser um só. Vale mais, sim. Isso, porque no final das contas são dois sócios aqui, né? Um clube associativo e uma sociedade anônima de torcedores. Então, vem um voto daqui, outro daqui, tá? Por quê? Porque isso impede que, vamos dizer assim, haja captura dos torcedores, que os torcedores capturem o clube e que o clube capture os torcedores, entendeu? Então a gente cria essa isonomia entre os sócios. A questão da participação pessoal do presidente da diretoria ou do político corintiano é uma questão que me parece ser uma demanda claríssima deles. Claríssima. On e off, eles acham que tem que ter alguém, pelo menos, representado ali no conselho de fiscalização. Clara e justa, né, Marília? Clara e justa. Mas não cabe a nós determinarmos isso sozinho, né? Nós partimos de um modelo para que esse modelo possa ser criticado pela outra parte e que a gente chegue num denominador comum. Tá. Em relação à participação nos conselhos, acho que já foi explicado, mas também eu combino todo mundo, estou fazendo várias perguntas sobre isso, a entrar, porque evidentemente, como qualquer empresa constituída, a participação em conselho de administração depende de uma qualificação pessoal, não é qualquer pessoa que é conselheiro. Sem dúvida nenhuma. Nós temos o filtro de qualificação técnica e ética, né? E a gente tem um outro filtro, que é para aquele grupo de conselheiros que a gente chama de conselheiros independentes, né? Que serão os conselheiros remunerados, né? Esses conselheiros, além de cumprirem os critérios técnicos e éticos, eles não podem estar ligados nem ao clube, nem à torcida, né? Eles são conselheiros profissionais do mercado. Né? Nem a patrocinadores, tem lá uma série de coisas que vocês apresentaram, né?
Isso, exatamente. Esses são os conselheiros independentes, tá? É esses que têm o poder executivo ali no conselho. É isso que o Corinthians não tem hoje. Porque o Corinthians tem conselheiro hoje dependente de tudo. Dependente da bote, dependente do empresário do jogador que está na base, Mas dependente... isso, Esse aqui está falando de sócia. eu sei, Marília, mas essa é uma característica do modelo associativo, não é uma característica exclusiva do Corinthians. Se Quando você a gente fala a palavra conselho e conselheiro, infelizmente, há uma confusão de ideias. O conselho de empresa é uma coisa, o conselho do clube é outra. Mesmo que seja votado, né, não é qualquer um. A democracia aí ela depende de critérios objetivos de formação. Exatamente, exatamente. E basta a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo no São Paulo agora, não é? Qual é a causa raiz? É o modelo associativo. É o mesmo. É o mesmo. O meu avô falava, se você quiser mudar os frutos de uma árvore, você precisa mudar a raiz dela, né? Se você quiser mudar o que você vê, você precisa mudar o que você não vê. Exatamente. Bom, a gente está chegando aqui no final. Lembrando que aqui nessa live vocês ficaram sabendo que a Safiel tem até a expectativa de uma reunião presencial com o presidente do Corinthians ou o presidente do Conselho ou representantes do Corinthians até o dia 26, quando vence a proposta primeira apresentada no ano passado. Não podem dizer que não sabiam, até porque uma dessas pessoas me ligou e acabou de ouvir. Então, vocês sabem que tem essa data, vocês têm que arrumar uma data aí, vocês têm que arrumar uma data. E ficaram sabendo também que há a possibilidade, haverá uma coletiva de imprensa em fevereiro para o anúncio de novidades em relação à proposta anunciada, adaptações, novidades do projeto que está no site, safiel1910.com.br, a maioria aqui já segue as redes sociais. Entenderam, mais ou menos, essa história do aporte financeiro para o pagamento da Arena Corinthians, da dívida com a Caixa, porque até você não sabe qual é a dívida toda, então, é mais ou menos. E, eventualmente, antecipação de dinheiro de captação privada, portanto, de gente que optaria por emprestar esse dinheiro antes mesmo de saber se haverá ou não casamento entre os idealizadores e o Esporte Clube Corinthians Paulista. E, por fim, o quê? Por fim, já perdi. E já existe essa é importante, uma ideia, um namoro, um estudo de possível CEOs, e o Marcelo Paes, novo diretor de futebol do Corinthians, foi elogiado pelo senhor Carlos Teixeira. Mas resumi bem ou tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, você foi excelente. Eu acho que você capturou bem tudo isso. E quero mais uma vez agradecer, porque tudo começou com você aqui, né? Pelo menos esse contato do projeto com a imprensa começou com você. Quero dizer que eu já vou ter direito de pedir música, porque